Bom dia, pessoal. Hoje, dia 9 de fevereiro de 2021, aqui em Portugal, estamos ainda sofrendo muito com a pandemia. Morreram já o dobro dos portugueses que morreram na gripe espanhola em 1918, até à presente data. E, portanto, como o ambiente nos leva a uma certa tristeza e melancolia e inclusive ansiedade e perturbação, achei melhor voltarmos à Madeira, pensando naqueles dias que virão bons, soalhentos, agradáveis, alegres, e na nossa pérola do Atlântico, a nossa pérola que é a Ilha da Madeira. E então vamos falar do teatro no tempo da Grande Guerra, texto que vou tirar, cuja leitura vou fazer a locução do mesmo, tirado ou retirado do meu livro A Verdade Madeirense e a Grande Guerra. E então vou começar a leitura falando das artes de palco, ou seja, do teatro na Madeira no tempo da Grande Guerra, no século XX e ainda finais do século XIX. Começarei ainda por finais do século XIX para avançarmos até o início do século XX. Então, o texto é o que se segue. Recuando no passado, constatou-se que, a partir do século XVI, a arte de representar na Madeira seguiu os mesmos parâmetros que no continente, representando-se autos religiosos nos adros das igrejas ou nos conventos. Mais tarde, no século XVIII, seguiu-se a construção de algumas casas de espetáculos. A construção de edifícios destinados à representação teatral foi progredindo durante o século XIX, tendo-se, entretanto, organizado algumas sociedades dramáticas, como a Concórdia e a Thália, que promoviam récitas em pequenos teatros. Esses teatros tinham habitualmente pouco tempo de existência, acabando por ser demolidos. Seguem-se as datas de inauguração e fim da atividade dos teatros mais frequentados nesse século no Funchal. Teatro de Bom Gosto, que durou de 1818 a 1820. Teatro Esperança, que foi construído em 1858 e durou até 1888. Teatro Maria Pia, construído em 1888 e terminada a sua atividade em 1910. Nas primeiras décadas do século XX, múltiplas são as notícias publicadas no semanário A Verdade sobre o teatro madeirense. Este semanário é, efetivamente, o semanário sobre o qual me debrucei para escrever a obra de que estou a extrair o texto. Selecionando uma delas, publicada na segunda página do número 13 do semanário, datado de 18 de setembro de 1919, com o título Teatro Doutor Arriaga e o subtítulo Tournée Adelina Abranches, pode ler-se o relato do triunfo obtido durante as noites de espetáculo dessa companhia. Portanto, a nossa atriz Adelina Abranches deslocou-se de Lisboa para ir representar no Funchal. Toma-se também conhecimento de que a peça em cena foi A Mãe, interpretada por Adelina, Luís Pinto e Sacramento. Eram atores muito cotados à época. O articulista também referia que tinha sido representada a peça O Gaiato de Lisboa e que era de admirar a facilidade com que a atriz Adelina transitava de um para outro género, a mesma facilidade como bebemos um copo d'água. Relembrava ao jornalista que foi representada várias vezes com êxito a peça O Amor de Perdição, que o autor, Dom João da Câmara, extraiu do imortal romance de Camilo. Acentuava que, para além de Adelina e de Luís Pinto, também Irene Sacramento e Augusta Torres
contribuíram para arrancar calorosos aplausos do público. Continuando a dissertar sobre a história do teatro na Madeira, torna-se sem dúvida interessante analisar a importância de que se revestiu na Madeira o Teatro Dona Maria Pia, situado no Funchal, para os seus munícipes. Essa casa de espetáculos levou à cena peças que se tornaram êxitos absolutos, com textos, guarda-roupa e cenários de reconhecido bom gosto. Desde que fora demolido o antigo Teatro Grande, que os funchalenses ansiavam pela construção de um teatro à dimensão do Teatro São Carlos, situado na capital do país, que não fosse privado, mas sim construído e mantido por meio de verbas públicas. Na variação presidida pelo morgado João Sauver da Câmara entre 1883 e 1884, foi nomeada uma comissão para escolher o local para tal obra, cujo parecer decidiu que seria mais adequado construir o teatro no lugar do Mercado de São João, praticamente desativado, que comportava uma área onde tinha sido construído o Circo Funchalense. Essa área, porém, teria de ser sacrificada em benefício do novo projeto, com o qual todos concordavam. O Teatro Dona Maria Pia, posteriormente designado por Teatro Dr. Manuel Arriaga, pertencia à Câmara Municipal de Funchal. Começou a ser edificada em 1883, durante a administração em que era presidente o Sr. João da Câmara e vice-presidente o Dr. António Leite Monteiro. Quando se concluíram as obras em 1887, era presidente da Câmara o Conde Ribeiro Real. A planta foi executada pelo engenheiro portuense Tomás Augusto Soler, arquiteto-chefe da construção dos caminhos de ferro do Minho e Douro. Porém, como este notável engenheiro faleceu no Porto em 1883, veio para a Madeira executar o seu projeto o mestre de obras portuense Manuel Pereira, e no ano seguinte foi lançada a primeira pedra da construção do Teatro Municipal do Funchal. O modelo pesquisado por Soler seguia nos seus traços gerais o do Teatro São Carlos em Lisboa, de influência italiana, inspirado no Teatro La Scala de Milão, quanto à arquitetura da fachada. As decorações do teatro estiveram a cargo de Eugênio do Nascimento Coutrin, decorador e possivelmente cenógrafo, e as pinturas e parte do cenário eram da autoria de Luigi Manini, excelente arquiteto e cenógrafo italiano. Depois de ser dada autorização pela Rainha de Portugal Pia de Saboia, mulher do rei Dom Luís, para que o seu nome fosse dado àquele teatro, o Teatro Municipal passou a designar-se então por Teatro Dona Maria Pia e ficou concluído em 1887, tendo sido finalmente inaugurado em 11 de março de 1888 com a zarzuela Las Dos Princesas, pela Companhia Espanhola de José Samorano. Porém, com a queda da monarquia, a que se seguiu a Revolução Republicana de 5 de outubro de 1910 e a implantação da República, foi necessário modificar o nome do teatro. Em novembro de 1910, as autoridades regionais alteraram o nome do mesmo para Teatro Dr. Manuel Arriaga. Contudo, o Dr. Manuel de Arriaga, que era açoriano, embora deputado pela Madeira, território pelo qual sempre pugnou empenhadamente no Parlamento, não consentiu que o seu nome fosse dado àquela casa de espetáculos. Por esse motivo, o nome do teatro teve de ser alterado em janeiro de 1912 para Teatro Funchalense. Depois da morte do Dr. Manuel Arriaga, em 1917, a Câmara Municipal decidiu novamente designar em 1921 o teatro como já anteriormente fizera com o nome daquele deputado, em sinal de gratidão pelos serviços que em Lisboa sempre prestara ao arquipélago da Madeira. Porém, em 1935, a quando da nomeação para presidente da Câmara Municipal do Funchal do Dr. Fernão Ornelas, e no início dessa variação,
por proposta do vereador do Pelour da Cultura, Dr. José Luís Brito Gomes, e por conselho do Dr. Cabral do Nascimento e do Dr. Ernesto Gonçalves, o teatro mudou mais uma vez de nome. Desta vez, passou a ser conhecido como Teatro Municipal Baltasar Dias, em justa homenagem ao poeta cego da Madeira, que no domínio do teatro popular alcançou enorme fama, recitando os seus autos, tendo sido considerado durante o reinado de Dom João III um dos maiores dramaturgos portugueses. As peças de teatro deste grande mestre da escola vicentina, que viveu no século XVI e foi contemporâneo do poeta António Ribeiro Chiado, frade aventureiro, de António Prestes e de Simão Machado, entre outros, que pertenceram à mesma escola, têm sido representadas em Portugal e foram divulgadas no Brasil e em São Tomé e Príncipe, e, há alguns anos, alguns dos seus autos mais conhecidos foram o Auto da Paixão de Cristo, o Auto de El Rei Salomão e o Auto da Feira da Ladra, que datam do ano de 1613. Até hoje, o nome do Teatro Municipal permaneceu com o seu nome e, a partir da década de 30, passou a funcionar basicamente como cinema. Durante as primeiras décadas do século XX, os poetas madeirenses mais conhecidos que escreviam letras para o Teatro Municipal foram Dona Eugénia Rego Pereira, Adão Nunes, Jaime Câmara e João Maximiano de Abreu, entre outros. No respeitante aos escritores de peças teatrais, os mais cotados e admirados, para além do Major João dos Reis Gomes e do Capitão Alberto Artur Sarmento, foram Júlio do Amaral, Elmano Vieira Pedro de Oliveira Castro, Luís Pinheiro e Francisco Bento de Gouveia. Um dos mais notáveis compositores de música para teatro foi João Abel. Várias companhias portuguesas e estrangeiras passaram pela mais conhecida casa de espetáculos funchalense, como a Opereta de Sousa Bastos e a de Paquita Calvo, ou a de lírica italiana do maestro Patri. Também concertistas como Viana da Mota e o Quarteto Bem Saúde aí atuaram. Até hoje continua a receber companhias de teatro nacionais e internacionais de grande prestígio. Na realidade, os que mais se celebrizaram por escreverem peças de teatro dramático foram o Major João Reis Gomes, o Coronel Alberto Artur Sarmento e João de Freitas Branco, tendo este último sido uma figura notável no período da Grande Guerra. No que se refere ao Coronel Alberto Artur Sarmento, para além de oficial do Exército, foi escritor e naturalista. Possuía conhecimentos musicais, piano e órgão, que o levaram a escrever letras para baladas, lendas, canções e operetas regionais, como no caso de Primeiros Aspectos, opereta musicada pelo maestro Manuel Ribeiro, que foi levada à cena em 1917 no Teatro Funchalense. Escreveu algumas peças de teatro, cujos texto e representação foram muito louvados pela crítica. Quanto ao Major João Reis Gomes, foi outra figura proeminente ligada ao teatro madeirense. Este oficial do Exército teve o mérito de ser o primeiro escritor de arte dramática que fez a fusão da ação cinematográfica com a ação teatral na peça Guiomar Teixeira. Isto é super interessante. Portanto, este oficial do Exército conseguiu fundir a arte dramática com a ação cinematográfica. E, portanto, isso aconteceu na peça Guiomar Teixeira. Os intérpretes que supostamente deveriam estar na fortaleza de Safin comentavam, em primeiro plano, uma batalha entre cristãos e muçulmanos no último quadro do espetáculo. De 1905 a 1919,
A sua atividade literária é bastante profícua, tendo escrito e publicado as seguintes obras: em 1905, O Teatro e o Ator; em 1909, A Filha de Tristão das Damas, novela histórica madeirense; em 1912, Guiomar Teixeira, peça histórica, traduzida para italiano com o título La Figlia del Viceré; em 1919, A Música e o Teatro, um esboço filosófico. Para aprofundar a investigação deste capítulo do presente trabalho, pesquisaram-se, para além das obras Elucidário Madeirense, de Carlos Azevedo de Menezes e do padre Fernando Augusto da Silva, e Registro Bibliográfico de Madeirenses dos séculos XIX e XX, de Luís Peter Claude, a obra 100 anos do Teatro Baltasar Dias, da autoria do Sr. Professor Dr. Rui Garita e do Sr. Dr. Luís Francisco de Sousa Melo, reveladora da história da fundação e evolução deste teatro, assim como do desenrolar frenético da sua atividade através dos tempos e da calendarização dos espetáculos mais significativos. No Teatro Municipal realizavam-se apresentações permanentes e incessantes ao público funchalense de múltiplas companhias de teatro, companhias de ópera, opereta, zarzuela, bailado e de orquestras nacionais e estrangeiras. No seu palco desfilaram ainda tunas, orfeões e grupos musicais. Organizaram-se de igual modo saraus literários e musicais, récitas e conferências num abraço cultural, unindo povos e sensibilidades. Nessa primeira metade de um século convulsionado e cinzento de pólvora, mas onde nunca se calaram os doces acordes das canções tradicionais e patrióticas que alimentavam os corações dos que partiam para a guerra e dos que ficavam aguardando o seu regresso. O Teatro Funchalense recebeu variadíssimos grupos dramáticos que aí atuaram, assim como companhias nacionais e estrangeiras de renome, sendo os espetáculos inteligentemente selecionados pela sua dinâmica e características sui generis. Todos se notabilizaram pela sua qualidade e ficaram para sempre registados na história do teatro e na memória dos espectadores. Em 1911, organizou-se um sarau literário e musical, seguido de uma festa e baile que foi muito apreciado. No ano de 1912, apresentaram-se no teatro uma Companhia Nacional de Ópera Cómica e Opereta, uma revista A Madeira em Farrapos, uma Companhia Espanhola de Zarzuela, Ópera e Opereta e a Tuna Académica de Coimbra. No ano seguinte, estreou-se com toda a pompa e circunstância a peça Guiomar Teixeira, da autoria do Capitão Reis Gomes. Em 1914, atuou no Teatro Municipal, uma companhia de ópera e zarzuela, e realizou-se uma audição da Orquestra de Palheta, grupo musical Passos Freitas. Em 1915, atuaram no teatro a Orquestra Sinfónica, dirigida pelo maestro Manuel Ribeiro, assim como uma companhia dramática continental, e foi levada à cena uma revista local intitulada A Madeira por Dentro. No ano seguinte, estreou-se a revista madeirense A Madeira na Berlinda, uma opereta musical promovida pela colónia estrangeira, e outra revista madeirense intitulada Miúdos. No ano de 1917, a opereta regional Primeiros Afetos subiu 4 vezes à cena. Nesse ano também atuaram os artistas que compunham o elenco da revista Semilha e Alface. Lembremos que este ano de 1917 foi um dos mais duros durante a Primeira Guerra Mundial
e, portanto, as pessoas estavam ávidas de distrair um pouco o espírito e estar entretidas com espetáculos e, portanto, passando o seu tempo mais diluidamente do que seria se estivessem apenas a pensar nos seus entes queridos que estavam a guerrear e a protegê-los na retaguarda. Não é? Portanto, esta peça de 1917, aliás, esta opereta regional designada Primeiros Afetos, foi muito aplaudida, tendo subido 4 vezes à cena. Em 1917, multiplicaram-se as atividades no Teatro Funchalense. Realizou-se uma récita em benefício das vítimas do torpedeamento à cidade de Funchal de 3 de dezembro de 1916, porque o Funchal foi bombardeado por submarinos alemães e por 2 vezes, e então o povo unia-se para conseguir verbas para ajudar as famílias das vítimas que pereciam ou na guerra, ou neste caso foi devido ao torpedeamento dos navios e à cidade do Funchal, que foi atingida pelos submarinos alemães e morreram algumas pessoas no Funchal. O nome do teatro foi alterado nesse mesmo ano para Teatro Dr. Manuel Arriaga. No ano de 1919, para além de muitos outros eventos e apresentações, veio em turnê a este teatro a Companhia Dramática Adelina Abranches, Luís Pinto e Augusto Sacramento, cuja atuação, sempre muito apreciada, recebeu a melhor crítica do semanário A Verdade, no seu número 212, publicado em 11 de setembro de 1917, assim como no número 213, datado de setembro do mesmo ano. De 1920 a 1925, a atividade do teatro continuou a ter um enorme dinamismo, tendo-se apresentado em palco artistas nacionais e estrangeiros das mais diversas companhias de teatro, de comédia e farsa, de ópera, grupos musicais, orfeões, cantores a solo, pianistas, conferencistas, tendo-se também promovido a realização de saraus de arte, récitas de caridade, entre outros. Em 1922, prestou-se justa homenagem em 21 de outubro com uma récita de gala aos aviadores Gago Coutinho e Sacadura Cabral, na sua passagem pela Madeira, tendo os mesmos, em gesto de agradecimento às autoridades locais, retribuído com um chá servido a bordo do vapor Porto. A atividade do Teatro Municipal foi muito profícua nesse ano de 1922, tendo contado com um concerto pela pianista Maria Antonieta Rousenac e com o regresso à cena da peça Guiomar Teixeira, que veio coroar de êxito as comemorações do 5º centenário da descoberta da Madeira. Em 1925, destacou-se a atuação do tenor madeirense Nuno Lumelino Silva, que se celebrizou pelas suas atuações em Itália e na América do Norte. Nomes estreitamente ligados ao teatro que não se poderão olvidar jamais são os de Major João dos Reis Gomes, Capitão Alberto Artur Sarmento, Júlio do Amaral, Elmano Vieira, Pedro de Oliveira e Castro, Luís Pinheiro e Francisco Bento de Gouveia, que se empenharam em escrever textos admiráveis ou notáveis, como ensaiadores dinâmicos que muito contribuíram para que a arte de representar com coerência e estilo se implantasse em solo madeirense. Relembram-se o Major José Luís Calixto Ferreira e o Visconde da Ribeira Brava. Portanto, estes dois foram ensaiadores. No que se referia a ensaios de coros,
ter-se-á de acrescentar pelo seu entusiasmo e merecimento o nome do sargento miliciano e conhecido tenor Lumelino Silva. Os maestros de maior nomeada foram Manuel Ribeiro e Gustavo Coelho. Embora, a partir dos anos 30 e até aos anos 60 se tenha mantido a deslocação de diversas companhias de palco à Madeira, esse fluxo diminuiu substancialmente em relação às décadas anteriores, devido à crise nos transportes marítimos, à montagem, onde sempre tinha sido fácil transportar os materiais necessários à montagem dos espetáculos. A supremacia dos transportes aéreos causou uma alteração neste intercâmbio cultural tão enriquecedor para a Madeira que teve de ir criando as suas próprias defesas e construindo espetáculos de cariz madeirense que, pelos artistas que apresentavam e sua estimulante interpretação, pela cenografia, pelos textos e pelas belíssimas composições musicais, nada ficavam a dever aos metropolitanos ou internacionais. Portanto, os madeirenses começaram a tomar conta desta sua arte, ou das suas artes de palco. Começaram a evoluir no teatro e a compor e a criar e a construir espetáculos de cariz madeirense. Um pormenor de consulta curioso para os apreciadores de teatro e da sua história é, sem sombra de dúvida, a coleção de programas de cada sala de espetáculos. O mais sensível observador poderá permitir-se, ao ler e percepcionar esses programas, captar um exalar de aromas e uma ténue revelação de cambiantes do guarda-roupa e dos cenários das várias companhias que visitaram o interior dos teatros e aí atuaram no passado. Para os mais concentrados, será possível ir mais longe e conseguir imaginar qual o espírito dos atores e dos personagens romanescos que se exibiram nessas imortais salas de espetáculos, para além de muitos outros pormenores fantásticos. Basta um pouco de imaginação e chegamos lá. Na antiga coleção de programas do Teatro Municipal encontra-se impresso em cada um informações sobre a data de realização do espetáculo, o nome da companhia que publicitava, o intuito do acontecimento ou o fim a que se destinava a receita apurada no espetáculo. Quase sempre vem assinalado o local de impressão, habitualmente no Funchal, e a empresa gráfica que o imprimiu, a data de impressão desses programas, as suas dimensões, a tonalidade do papel, o tipo de letra escolhido, sugerem o ambiente da época, permitindo reconstituir as tendências da moda e da arte. Dentro do período histórico consignado nesta obra, pode consultar-se, na coleção do Teatro Municipal, por exemplo, um programa sobre a atuação do Grupo de Amadores de Música Passos Freitas, datado de 15 de fevereiro de 1915. Ainda do mesmo ano, consta um programa da opereta Cox and Box, dedicado à colónia inglesa, a favor da sopa popular e do asilo de mendicidade, que data de 3 de março de 1915. Com a data de 12 de março de 1917, pode encontrar-se um programa que informa sobre a festa de caridade a favor das famílias dos torpedeados madeirenses, que se refere ao primeiro bombardeamento ao Funchal, e ainda um programa sobre a festa da Cruz Vermelha, que se realizou no dia 14 de março de 1917. Nesse mesmo ano, 2 outros sugestivos programas dão a conhecer mais 2 espetáculos de que esse teatro proporcionou à sociedade funchalense. O primeiro, que trata de um espetáculo em benefício do Hospital Civil, realizado em 22 de junho de 1917, revela que foi apresentada ao público funchalense a Ceia dos Cardeais de Júlio Dantas. O segundo refere-se a uma festa militar, que se realizou em 27 de julho de 1917, tendo sido representada a peça Primeiros Afetos,
do capitão Arthur Alberto Sarmento, de que já falámos anteriormente. Por hoje termino aqui sobre o teatro, muito sucintamente, sobre o que se passou na Madeira, no teatro, durante o período da Grande Guerra, e iniciei com um mínimo de referências ao século XIX, para entrar no século XX e, efetivamente, nesta ilha perdida no Atlântico, mas sempre unida e ligada à capital em Lisboa e ao continente, muito foi feito e muito foi aplaudido, quer devido aos seus artistas, que depois começaram a evoluir, deixando as companhias vindas do continente irem tão frequentemente ao Funchal, aos cenógrafos, aos construtores de cenários e aos ensaiadores e aos maestros. Todos os madeirenses se foram apurando na arte teatral até hoje. Muitos parabéns aos madeirenses, nossos queridos amigos e parentes que lá moram, e a todos os madeirenses em geral. Aqui fica o meu abraço e votos de muita saúde para todos, e até um próximo live.